Bom dia, pessoal. Podem sentar, tomem seus assentos. Se você trouxe Bíblia, eu quero que você possa abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós, durante esses próximos domingos, vamos estar pensando sobre as falas do faraó, né? As 10 falas do faraó. Algumas pessoas estiveram aqui no domingo passado, outras não. Hoje é o sermão, é o segundo sermão da série. Ao longo desses dias nós vamos aprender muito sobre o pensamento, como o faraó pensou e como muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor também pensam em relação àquilo que nós temos como dificuldades em determinados momentos da nossa vida. Falamos do projeto de Deus para a nossa vida e o projeto de Deus também para outras pessoas, tá bom? De Êxodo, capítulo 5. Eu quero que você guarde bem essa expressão de faraó hoje. Distraís das suas tarefas. Distração, né? A ideia de que religião ou essa questão de adoração a Deus é uma questão apenas social, uma distração das pessoas. É um tempinho aí que vocês tiram para essas questões. Na verdade, a palavra usada por faraó é a palavra Shabat, que foi traduzida de muitas maneiras. Vocês, Moisés e Arão, estão querendo dar uma folguinha aí para o pessoal, arrumar uma folguinha aí para o pessoal se divertir, fazer alguma coisa. Bom, deu para ler todos juntos? Dá para ler? Fica com a Bíblia aberta e vamos ler juntos. Então, leamos juntos. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Pode sentar. Eu quero que você guarde essa expressão. Quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. A Bíblia é um livro maravilhoso, né? Tem coisas que você só encontra na Bíblia. Às vezes as pessoas falam: a Bíblia é um livro como outros livros, como o Alcorão, como documentos de Confúcio, da China. Não é. Se em qualquer momento você estiver num ambiente onde as pessoas usam essas expressões, você pode falar com toda a convicção. O bom seria que você já tivesse lido muitas vezes a Bíblia, mas se você só repetir, você já está certo. Olha, pode ter certeza que não é. Não tem nada parecido. Ontem à noite eu estava assistindo o filme Khartoum. Na verdade, que é a história de como começou a guerra civil no Sudão. E tem a história de um líder, né, um líder religioso. É incrível como aquele líder religioso usa a sua vontade, o seu desejo de conquista para fazer a revolução islâmica lá naquela região, né? E quando você vê o uso dos argumentos dele, você vê que não tem nada a ver com a Bíblia, absolutamente nada a ver. A igreja, as pessoas, os homens precisam ter consciência absoluta de que a Bíblia é única. E nessa unicidade da Bíblia, existe um livro na Bíblia que é um livro muito bonito, que é o livro de Êxodo. A história de como, num determinado momento, Deus tirou um povo, uma nação inteira de um país, e levou esse povo para outro lugar e constituiu ali uma nação que é a base do pensamento ocidental de hoje.
que nós pensamos hoje, o estilo de vida que nós temos hoje, de propriedade, de leis, de direitos, de democracia, de expressão, tem tudo a ver com aquele povo. Nós não somos o que somos por causa dos escritos de Confúcio. Nós não somos o que somos por causa dos escritos islâmicos. Nós não temos o estilo de vida que nós temos por causa de outros escritos. Nós temos senso de propriedade, de reformas, de governo, de eleição, de prestação de contas, porque existe a história de um povo que foi tirado de um lugar no meio da tirania, e esse povo foi educado por Deus para ser um povo que conhece a Deus, e conhecendo a Deus, esse povo divulgou a ideia básica daquilo que os pais americanos fizeram, de que todos os homens nascem iguais perante Deus. Eles não nascem iguais perante uns aos outros. Muitas pessoas acham que as pessoas nascem diferentes nas suas posturas. Nesse processo que durou cerca de 90 dias, um projeto de 90 dias, Moisés teve cerca de 10 diálogos, 10 conversas com aquele que era o representante do império egípcio daqueles dias. 10 conversas com o faraó. E essas 10 conversas do faraó, elas esboçam parte daquilo que a gente ouve, vê e tem como questionamento ao seu redor. Quem esteve aqui domingo passado já viu mais ou menos, teve mais ou menos a ideia, a noção de como o que foi que o faraó falou na sua primeira fala. Moisés se encontra com o faraó, vai a faraó, e quando chega em faraó ele diz: não sei quem é o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O não e o nem, a negação, as bases, os fundamentos do ateísmo estão ali nas falas de faraó. Não sei, não quero nem saber, e às vezes o pessoal ainda fala que tem raiva de quem? De quem sabe. Quem pensa como faraó, vive como faraó, morre como faraó. Mas aí o diálogo continuou. E quando o diálogo continua, Faraó vai respondendo à demanda de Moisés. Mas não somente Faraó vai respondendo à demanda de Moisés, Deus também vai respondendo à incredulidade de Faraó. Deus também vai respondendo com a sua presença, com a sua atitude, com palavras, com ações, as falas de Faraó. Então, hoje nós vamos pensar sobre a segunda fala. E a frase que eu gostaria que nós gravássemos, não dá para analisar todas as falas de Faraó, os detalhes, os nuances daquilo que a gente pode aparecer, mas eu gostaria que você guardasse essa frase de Faraó. A primeira ele disse: não conheço nem deixo ir. Nem deixo ir. Mas a segunda fala, ele marca essa expressão: vós o quê? Vós os distraís das suas tarefas. Na década de 40, mais ou menos, peguei uma das figuras de Ramsés aí, daquele filme Moisés, mas farão o mesmo número de tijolos. É um momento. Quem já assistiu os 10 Mandamentos? Acho que a maioria já assistiu. Eu já assisti umas 3 vezes, eu assisti de novo um filme de 3 horas. É lindo os 10 Mandamentos. Eu até pensei um dia, quem sabe a gente marca uma pipoca aí, 3 horas de 10 mandamentos, com interrupções para a gente ir analisando, ensinando, conversando e falando sobre os 10 mandamentos e mostrando como são aquelas fontes, por que aqueles registros estão ali daquela maneira. Então você tem todo esse clássico. Mas o que acontece é o seguinte: na década de 1840, quando a Alemanha estava
vivendo um projeto totalmente diferente. Nós sabemos que por volta de 1800 Napoleão havia tentado construir o grande império, fracasso, mas a Alemanha surge após a França como nação crescente, como nação vencedora, e por volta de 1840 a Alemanha era considerada um dos países mais desenvolvidos da Europa naqueles dias. E cerca de 10 pensadores, começando com Hegel, começando com alguns filósofos, eles começaram a entender e a pensar sobre aquilo que amarra o povo. O que é que prende o povo? O que é que não deixa o povo ser livre? O que é que atrapalha o povo? Partindo do pressuposto humanista e também já da frase anterior, do pressuposto ateísta, aquele grupo de filósofos alemães começaram a imaginar uma maneira de dizer ao povo o mal que a religião causa na vida das pessoas. Isso foi há cerca de 160 anos atrás. 160, 170 anos atrás. É interessante que hoje já existe uma corrente ateísta chamada os ateístas 3.0, né, que vieram depois dos 2.0, que já defendem que a religião não é de maneira nenhuma um mal para o povo, já é um mal necessário. Você vê os novos ateístas hoje, eles dizem, não, se tirar a religião do povo é uma tragédia, porque isso pelo menos leva alguma ilusão para as pessoas. Então, você ouve isso permanentemente ao seu redor, quando as pessoas assim, eu tenho uma religião. O importante é que você tenha uma religião. O importante é que você tenha uma religião. O importante é que você creia em alguma coisa. Não importa se você crê em Deus da maneira como Ele é, mas é importante que Deus é o mesmo. Então, é preciso que você tenha uma religião, porque a pessoa sem religião é muito pior do que uma pessoa com religião. Esse é o conceito do ateísmo 3.0. Deus não pode até ser você, pode até ser um bichinho que você cria dentro de casa, um cachorrinho, um grilo, uma pulga, mas tem que ter um Deus, porque isso ajuda, isso faz bem à psique humana, o fato da pessoa ter um Deus. Mas quando nós tomamos isso, principalmente Hegel, ele lança uma frase que mais tarde tornou-se popularizada pelo comunismo, de que a religião naqueles dias era como se fosse o ópio. A China estava vivendo, naqueles dias, o ópio era o crack da sociedade moderna. A droga do momento, naqueles momentos era o ópio. E eles começam a divulgar que a religião é o crack da sociedade. Ilude as pessoas, leva as pessoas a viverem numa ilusão. Quando nós tomamos a expressão de Faraó, quando nós analisamos a expressão distrair, unido com a palavra Shabat, Faraó usa uma palavra sacra, como é a palavra religião, para unir essa palavra religião a uma crítica ferrenha a Moisés e Arão, dizendo: o povo já é muito, esse povo não faz muita coisa, eles só se multiplicam, eles estão aí em casa só vivendo e produzindo gente. Essa expressão é isso que Faraó quer dizer. Esse povo aí já se multiplica, 7 filhos, 8 filhos, não tem televisão em casa, então todo menino aí o povo já está se multiplicando à vontade. E ainda vocês inventam esse negócio de dia de folga para o povo. Estão inventando um Shabat, estão inventando um feriado, estão inventando alguma coisa para distrair o povo. E aí nós vamos descobrir que a opção do Faraó, a fala de Faraó, a ira de Faraó foi muito grande, porque ele tinha um objetivo. Se você ouve os diálogos, do filme, principalmente do filme, os diálogos são bem interessantes. Certos tinham a visão de que escravos são riqueza, como muitas vezes as pessoas ainda pensam assim: escravos são riqueza, mais escravo, mais tijolo, mais cidade, mais desenvolvimento, mais poder. O que nós temos que dar ao povo não é simplesmente uma religião, o que nós temos que dar ao povo é trabalho. É assim que pensa o comunismo. Você tem que produzir, você tem que fazer alguma coisa, mas você não produz porque você quer, você produz porque o Estado deseja. Na verdade não é o Estado, na verdade são 3, 4 pessoas que pensam que assumem a função do Estado e querem dar ao outro a opção de não pensar, a opção de fazer simplesmente o que eles mandam. E vem a programação em massa. Mas é assim que acontece. Então o Faraó trabalha na perspectiva de que aquele projeto
todo de Moisés não passava de uma distração, um momento de distração. Momento de distração onde Moisés e Arão, agora mais uma vez, estavam querendo dar um pouco de folga para as pessoas. Sabe, meus irmãos, por mais que o racionalismo seja racional e inteligente, diante de Deus, a melhor corrente do racionalismo se torna irracional. Ela se torna pequena, incapaz. Por mais brilhante que seja a mente científica, fora da perspectiva divina, ela se torna incapaz. Há uns anos atrás eu fiz um curso, e esse curso foi um curso sobre genocídio. Nessa época ainda estava nos Estados Unidos, um grupo de estudo resolveu fazer um curso sobre as causas do genocídio em algumas culturas, e era um problema que tinha passado, aquele problema dos Hutus, dos Tutsis, e as pessoas começaram a analisar, e nós analisamos pelo menos cerca de 7, 8 ou 10 casos de genocídios globais, onde milhares de pessoas haviam sido mortas, e qual era a ideia? A ideia era sentar para fazer uma análise desses casos, para produzir alguma coisa no sentido de tentar entender por que o homem comete tantas atrocidades quando acontece o chamado genocídio coletivo na humanidade. O professor, bastante provocador, mas humanista, começou o curso fazendo uma descrição sobre as violências que aconteceram em alguns casos na Europa, violências que aconteceram basicamente na África, violências que aconteceram em vários lugares, para mostrar que essa violência global, essa espécie de genocídio, não acontece simplesmente com populações de baixo conhecimento, baixo nível intelectual, ou em populações onde há apenas um IDH miserável. Acontece também com povos que são considerados intelectualmente capazes ou intelectualmente superiores. E nós estudamos por dias essas questões e tracei um certo perfil, uma certa tese, mas um dia lá durante a aula subiu uma certa indignação, né? Porque você vai vendo a pessoa tentando racionalizar. Eu falei, olha, eu quero apenas registrar o seguinte, que se nós não entendermos que certos momentos da história a humanidade fica coletivamente possessa pelo mal, ninguém nunca vai entender esses males na vida da humanidade. Existem determinados momentos em que a mente coletiva, a mente humana é possuída pelo mal. E quando ela é possuída de forma individual e coletiva, os homens cometem as maiores atrocidades possíveis contra os seus próprios semelhantes. Porque é nítida a influência de um ser maligno na mente humana quando a humanidade começa a caminhar por essas vias. Mas aí tem uma série de processos que a gente vai analisando, ira que se passa de pessoa para pessoa, provocação, aumento dessa ira, alguém levanta um movimento contra um grupo, de repente rádios, de repente o sistema de comunicação entra no projeto, quando você pensa que não, a questão está virando aí um grande caso de genocídio, e as pessoas não sabem porquê, e depois começam a perguntar por que nós fizemos isso, como foi que a humanidade permitiu que milhões de judeus fossem mortos, que milhões de tutsis fossem mortos, que milhões de pessoas fossem mortas, mas às vezes as pessoas não têm a noção de que o projeto de Deus é muito mais do que uma simples racionalização da vida. As pessoas possuem experiências muito mais profundas do que a experiência do saber, muito mais profundas do que a experiência do conhecimento intelectual. A racionalização não chega a explicar algumas coisas. Por mais que fosse racional para Faraó, era irracional liberar os seus escravos para que eles partissem livres, porque as consequências econômicas, as consequências sociais, as consequências as mais diversas haveriam de atingir o país de forma violenta. Faraó, porém, não sabia que aquele Deus que apareceu lá no Monte Sinai falou com Moisés era o Criador dos céus e da terra. Por mais que ele racionalizasse, por mais que ele buscasse racionalidade na sua forma de ser e na sua forma de pensar, ele não sabia
que aquele Deus que falou lá no Sinai podia intervir no céu e na terra a favor de alguém. É por isso que a igreja ora. A igreja ora, nós oramos, porque quando nós dobramos os joelhos, nós não dobramos o joelho pela racionalidade. Nós não dobramos o joelho pedindo a Deus que cure uma pessoa, porque a ciência muitas vezes é capaz de curar. Nós oramos porque nós cremos que alguém intervém além de todas as possibilidades da razão para fazer alguma coisa melhor, para agir, para consertar, para trazer vida, para trazer paz. Esse é por isso que você ora. Você não ora para repetir um mantra religioso. A oração é uma fala, é uma interação entre você e o Criador, através de Cristo Jesus. E com o Criador você fala, com o Criador você chora as suas mágoas, coloca as suas dores, as suas aflições. Com o Criador você confessa. Faraó cria a perspectiva de que aquilo não passava de um grande circo. Você assistiu o filme, você vai ver que tem muito a ver com isso. Mas Faraó jamais imaginou que aquela conversa tivesse futuro. Isso é coisa sem futuro. Isso não vai ter muito futuro. Mas aí vai quase terminando o dia. Vamos repetir todos juntos? Naquele mesmo dia, deu ordem aos superintendentes. Faraó reúne a turma e falou: pessoal, é o seguinte, vocês estão afrouxando as rédeas aí. O povo está pedindo dia de folga porque o trabalho está... O trabalho está pouco. Vamos apertar. E Faraó dá uma ordem absurda. A ordem absurda é que as pessoas deveriam produzir a mesma quantidade de tijolo, sem contudo terem a providência da palha. Quem conheceu aí, quem é mineiro, conhece isso muito bem, quem é nordestino também conhece bem como é que se fazia tijolo antigamente. Até um dia desse, quando eu era menina, se fazia tijolo desse jeito. O pessoal jogava, fazia um poço de barro, né? Quem é dessa geração? Nós somos os últimos, pessoal, não se assusta não, isso são os últimos, o pessoal vai falar isso para os meninos e vão dizer: papai, como você era primitivo, como você viveu numa época, né? Você criava um poço de barro e ia jogando a palha no meio e pisando com os pés. Eu adorava fazer isso. O pessoal estava inventando fazer uma casas de adobe, essas coisas todas. Isso? Sei lá. Então você não vai ter palha, vocês vão ter que colher a palha de noite e fazer o tijolo durante o dia, mas não podem diminuir a quantidade. Às vezes, é assim que pensam os governos. É assim que pensam os governantes. É raro o governante que não pensa assim. É raro o homem do poder que não pensa como Faraó. O problema do país é estrutural. Falta estrutura. Você ouve isso todos os dias. Mas o pregador, a igreja, tem que dizer que pode até ser estrutural. Todo país tem uma estrutura. Mas acima de tudo, o problema do país é espiritual. Se não houver mudança de homem, se não houver mudança no ser, se não houver mudança das pessoas, partido vai, partido vem, comunismo vai, comunismo vem, Fidel vai, Fidel vem, Chaves vai, Chaves vem, Lula vai, Lula vem, e as coisas não mudam. Não mudam porque o coração do homem é igual ao coração de Faraó. Você vai descobrir que até muitas vezes o coração do povo que saiu do Egito queria voltar para o Egito para fazer a vida como era igual a Faraó. Tinha a hora que batia essa doença coletiva, essa possessão coletiva em Israel, e aí o povo tinha crise no Egito. Oh meu Deus, lá no Egito era bom seria que nós morrêssemos aqui nesse deserto, do que passar por essa aflição. Aí Deus fala: trato feito, vai morrer todo mundo no deserto. Eu sempre brinco, já falei isso aqui várias vezes: cuidado quando você faz uma proposta para Deus. Ele pode aceitar. Se ele aceitar, trato feito, não tem mais preocupação. Eu já vinha conversando com os meninos, né? Pensando e perguntando: papai, e a mulher de Moisés? Eu falei: também morreu no deserto. Nem Moisés entrou, só entrou Josué e Caleb. Aquela geração toda morreu. Cuidado, porque quando você faz uma proposta para Deus, Ele pode dizer: trato feito, né? Eu queria que essa empresa se acabasse. Deus pode aceitar a proposta.
Eu quero que essa empresa prospere. Deus faz isso aqui prosperar mesmo sem ter condição. Ah, esse emprego é muito ruim. Daqui a pouco Deus, tá bom, então eu tenho que te tirar dele. Se ele não está gostando do negócio, tem que ir. É aí que entra o coração grato, comportamento. A meta não é fazer tijolos. A meta da vida é glorificar aquele que é o Senhor de todas as coisas. Aqueles que fazem tijolo morrem de tédio, mas aqueles que glorificam a Deus, edificando palácios, se alegram com as suas construções. Eu era ainda muito jovem e eu li um documento, um artigo sobre a alegria de um construtor de pontes. A história é sobre um engenheiro, um homem antigo, que resolveu fazer uma ponte entre dois lagos. Com todo o encanto, com toda a sua perícia, ele constrói a ponte. E depois que ele constrói a ponte, ele fica lá atrás, num dos vales, olhando a ponte, e ele fica vendo as pessoas passarem. E ele se alegra, porque a alegria do construtor de pontes é tornar o caminho das pessoas melhor. Não é fazer um projeto de cimento, de concreto, mas é ver que o projeto que ele fez está ajudando alguém a viver melhor. O que acontece é o seguinte: o primeiro dia de diálogos não foi nada fácil. O primeiro dia de diálogos termina com um problema maior para Israel. Êxodo capítulo 5. A incredulidade de Faraó é tanta, a dureza de Faraó é tão explícita, o comportamento de Faraó é tão mau, que até Moisés termina o dia deprimido. Se você observar Gênesis capítulo 6, você vai ver que Moisés termina o dia profundamente afetado pela incredulidade de Faraó. Deus, não foi isso que a gente conversou lá no monte. O Senhor mandou eu vir aqui falar para Faraó, e Faraó, ao invés de liberar o povo, fez o quê? Fez o quê? Deu serviço. Endureceu. E o povo agora quer o quê? E o povo foram levar, todo mundo foi levar um lanchinho para Moisés. Ô Moisés, você está tão cansado, diálogo com o Faraó. Falei assim, diálogo com o Faraó foi tão difícil que a gente trouxe um sanduíche com mortandela para você. O pessoal levou o quê? Queria o quê? Apedrejar Moisés e Arão. Olha o que vocês fizeram, pioraram a vida da gente. Às vezes é assim, pessoal, às vezes no caminho da fé as coisas acontecem dessa maneira. Mas aí acontece algo maravilhoso no capítulo 6 do livro de Êxodo, que você deve ler. Pessoal, vamos esse ano, vai ser um ano de leitura da Bíblia, tem que ler, você lê a Bíblia toda rapidinho, mas vamos ler pelo menos o livro de Êxodo. Aí no capítulo 6 acontece algo, Moisés reclama e Deus aparece para Moisés e Deus começa o diálogo dizendo assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Isso começa lá atrás. Moisés, eu sou o Deus de Isaac. Moisés, eu sou o Deus de Jacó. E eu vou libertar meu povo. E eu endureço o coração de Faraó. Eu faço com que o coração de Faraó seja mais duro. Amanhã de manhã, Faraó vai sair às águas, você vai lá de novo. Pela terceira vez. E vai dizer para o Faraó: deixa, o Deus que apareceu no monte falou para mim deixar o povo sair. Nada melhor para a depressão do que uma boa conversa com Deus. Toda vez que um pregador, que um líder está se deprimindo, deu tudo errado, é bom você conversar com Deus. Nos últimos anos, principalmente no último ano, eu aprendi uma frase, muitas coisas que eu venho fazendo deu certo. Às vezes eu aprendi uma coisa que eu estou começando a usar como filosofia de vida: quando nada deu certo, é porque deu muito certo.
Deus tinha outro projeto. Não deu nada certo, aí foi porque deu exatamente correto. Moisés conversa com o faraó. No dia seguinte, eles têm um novo encontro. Aí faraó fala de novo. Pela terceira vez. A terceira fala do faraó. Semana que vem. Bom, hoje é só a segunda fala do faraó. Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé. Não se assuste. Você falou 2 vezes com o faraó, a coisa piorou. Foi assim também com Israel. A situação ficou mais difícil depois do segundo diálogo. Foi assim também com o povo de Deus naqueles dias. Mas Deus vai tirar o seu povo do Egito. Amém? Amém, irmãos? Amém? Amém. Não pense como faraó. Quem pensa como faraó, vive como faraó, morre como faraó. Pense como Moisés. Quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque falar contigo não é distração. Obrigado, Deus, porque conversar contigo não é um engano. Obrigado, Pai, porque falar contigo é uma das melhores experiências da vida. Obrigado a Deus porque, mesmo sem necessidade, nas nossas crises, o Senhor vem ao nosso encontro e apresenta o teu maravilhoso currículo. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus de sempre. Senhor, Tu és o Deus eterno, o Deus que cuida de povos, o Deus que governa nações. É a Ti, ó Deus, que nós adoramos nesse lugar. É a Ti, ó Deus, que nós invocamos nesta manhã. É a Ti, ó Deus, que nós clamamos. A nossa voz, a nossa oração, o nosso diálogo, a nossa reflexão, ó Deus eterno, é contigo. Não é com o sistema religioso, não é com homens, mas é com o Senhor que governa todas as coisas. No nome de Jesus de Nazaré, o teu sacerdote, o teu Moisés, aquele que não fracassou na sua missão, aquele que morreu e derramou o seu sangue para que nós possamos ter acesso à tua presença. No nome de Jesus de Nazaré, Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã. Vem sobre nós e sobre as nossas vidas, Senhor. Não como o Senhor veio sobre o Egito, com praga e com pestilência, para ferir os desobedientes, mas como o Senhor vem e veio sobre o teu povo Israel nos dias em que aquele povo clamava a Ti, dobrava os joelhos perante a Tua presença. No nome de Jesus, abençoa o nosso viver e abençoa as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Toca as nossas vidas. No nome de Jesus, hoje e sempre.